Vamos começar. Ô pessoal, tudo bom? Chanel Apostas, tudo tranquilo? Podemos começar? Nós Então, estamos as três vamos aqui. lá. Estamos as três aqui. Tá certo, vamos lá. Tudo bom, pessoal? Bom dia para quem está nos vendo de dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo, né? Começamos mais um CultureCast, ainda estamos trabalhando na questão do nome, mas acho que o nome está pegando, acho que o pessoal vai gostar muito. Estamos no quadro Conversas e Costuras, né, onde nós vamos ter hoje uma conversa muito legal sobre vida, sobre mercado, sobre produtos, sobre costura, né, com a Aline, né, e logicamente nossa anfitriã Marilene. E vamos começar então, né, apresentando. Marilene, dá um oi pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Cumprimenta a Chanel, por favor. Não sei, ela não acordou muito bem hoje, mas ela vai participar. Bom, é o seguinte, hoje as nossas conversas vão girar principalmente em pessoas que começaram a costurar muito tarde. Muito tarde não, mas mais tarde que o normal. Digamos, eu morro de inveja de uma aluna que nós tivemos de 8 anos, que costurava maravilhosamente bem, né? E até gostaria de convidá-la, agora ela já está uma adolescente, para vir aqui conversar conosco também. Então, uma hora dessas eu vou chamá-la para a gente conversar a respeito. Bom, mas eu comecei a costurar com 27 anos. Gostaria de ter começado com 12, mais ou menos. 12 já estava bom, né? Imagina, eu com 12 anos ia fazer concorrência para a Chanel com certeza. Bom, mas a Aline também começou a costurar mais tarde. Com que idade você começou a costurar? Profissionalmente? Não, a trabalhar com a máquina, a costurar assim, não com a máquina, não manualmente, né? Não aquelas coisas que a gente fazia de boneca que eu também fazia. Sim, não. Eu já tinha máquina então de costura, né? A parte de barras, de alguns ajustes em roupas eu já fazia. Sim. Né? Antes. Com que idade? Desde quando eu fiquei mais sozinha. Então eu tinha uns 18. Bom, já tá melhor do que eu comecei com 27. Eu tinha uns 18 anos. E em casa, enquanto estive, né, com os meus pais, com a minha mãe principalmente, então eu já costurava na máquina desde uns 9 anos, assim. Ela já deixava costurar também. Que bacana. Pois é, a minha mãe, ela costurou quando solteira. Ela conta que ela fazia os sutiãs das primas dela. E aí, eu acho isso bem bacana. Mas a minha mãe não teve máquina de costura. Era feita à mão? Não, ela costurava, não, era costurado a máquina. Só que ela não teve máquina de costura durante minha infância, sim, por exemplo. Então, a primeira máquina de costura quem comprou fui eu. E aí depois, hoje ela tem uma e ela faz as coisas dela de casa, né? Mas eu não tive essa convivência com a máquina de costura dentro de casa na adolescência. Então, com 27 anos foi que, quando eu sofri o acidente, que é uma coisa comum para nós duas também, então o meu acidente foi um acidente de trânsito, eu tive fraturas, sim, né? Vou falar um pouquinho porque vocês, antes do acidente, desculpe te cortar, mas... Sim. Antes do acidente, vocês tinham outra profissão. Uma profissão, uma outra carreira, uma coisa totalmente diferente. Né? A Madalena, logicamente, eu conheço, né? Ela trabalhava como técnica em pneus e era um local onde, digamos, imperava homens. E você, eu acho que, se não me engano, foi a primeira mulher a trabalhar com técnicas em pneus. Não, naquela época, na verdade, tinham 3. Uma em Bento Gonçalves, uma no Rio de Janeiro e eu em Porto Alegre. Imagina só eu só conhecia de Bento Gonçalves, a do Rio de Janeiro eu não cheguei a conhecer. E aí dessa área foi para a área da moda, né? A Aline também, né? A Aline começou na área de finanças, de números, depois foi para a área de eventos e por causa, digamos, de uma fatalidade da vida, um acidente, vocês se encontraram na costura. Como é que foi isso? Pois é, então, eu com 27 anos, logo que eu sofri o acidente, fiquei bastante limitada, mas eu era uma pessoa que trabalhava em 5 empresas ao mesmo tempo.
Então eu não podia ficar parada em casa de jeito nenhum. Então comecei a pensar, o que eu vou fazer? Fui para um curso de bordado no Senac. Fui para o curso de bordado, me inscrevi, não fechou turma, demorou um pouquinho. Quando fechou turma, eu fui lá e fiz o meu curso de bordado. E aí eu vi o pessoal fazendo curso de acabamentos, curso de costura e coisa e tal. E me entusiasmei e acabei fazendo outros cursos lá, porque naquele momento eu não estava podendo dirigir e a única coisa que eu podia fazer era pegar o ônibus, ir até o centro, caminhar um pouco e fazer o curso. Então isso já preenchia o meu tempo dentro para que eu não ficasse uma pessoa assim me sentindo totalmente inútil, né? Então eu procurei. Até que o dia que, quando eu já estava me sentindo apta, eu falei para o meu marido: você se importa se eu comprar uma máquina de costura para ter em casa? E ele disse: não, se te faz feliz. E foi comigo comprar a máquina de costura. Aí comprei a minha primeira máquina de costura. E eu comecei a costurar em casa, profissionalmente, né? Ou seja, comecei a receber pessoas e tudo mais para fazer roupas, né? E assim a coisa foi crescendo, né? Chegou um momento em que o meu marido disse: eu acho que vamos ter que alugar um lugar para você botar o seu ateliê, porque eu chego em casa e 10 horas da noite tem gente provando roupa, né? Então eu me aprofundei, gostei, me identifiquei. E nem lembrei mais da minha antiga profissão quando os médicos me deram alta e disseram: você pode voltar a trabalhar. Eu já tinha clientela, já estava trabalhando. Que coisa. E contigo, Aline, como foi? Comigo também, essa área da costura mais profissional, né? A formação da Astromélia em si foi vindo aos poucos, assim, depois do acidente. Então, eu fiquei muito limitada em movimentos. Limitação principalmente em todo o lado direito, o braço, a perna, e eu tenho limitações até hoje, né, nesses dois membros. E aconteceu muito engraçado, assim, ó, quem sugeriu que eu procurasse algo de curso foi uma fisioterapeuta, porque eu estava fazendo a reabilitação da segunda cirurgia que eu tinha feito na mão, e precisava pegar algo pequeno para ver se eu conseguia ter movimentos, para ver se eu ia pegando essa parte de voltar a ter a movimentação da mão. E aí ela disse: seria legal trabalhos manuais. Aí me chamou a atenção, fui pesquisar na internet, achei a Culture Lab e me inscrevi para bordados. E foi bem bacana, assim, bem bacana. O atendimento das professoras foi muito carinhoso, muito atencioso, porque eu, com essa limitação gigante, eu não conseguia acompanhar o mesmo ritmo das demais alunas. Então, o meu ritmo era totalmente diferenciado. Não que hoje esteja num ritmo acelerado, porque eu ainda não estou, né? Ainda faço. Por isso até isso se deriva, né, muito de mim, assim, muito da minha característica em si, ter a Astromélia Lingerie numa confecção slow fashion. Slow fashion, em 2004, por uma escritora europeia, ela foi designada assim como seria a tendência do mercado mundial se tornar slow fashion. Então ela denominou como moda lenta na tradução para o português literal, né? E eu já adaptei dizendo: não, a minha slow fashion não é uma moda lenta, é no tempo de quem faz, porque a gente não tem que ser como todo mundo é. Perfeito. E como é que foi, assim, agora para as duas, né? Paredão, né? Aí vai a bala. Como é que foi, assim, quando vocês terminaram de costurar ou terminaram a primeira peça de roupas? Bom, a primeira peça eu lembro até hoje, né? Assim, a primeira peça que eu fiz para mim, né? Eu fiz uma salopete marrom comprida, né? Ou seja, e aí nós fomos, e eu estreiei ela em Buenos Aires viajando com a família. Muito engraçado isso, né? Mas eu devo ter usado muito pouco, né? Mas eu tenho fotos com ela, eu até vou resgatar essa foto da minha salopete marrom, né?
Mas foi bacana, né? E aí eu comecei a fazer as minhas coisas. E nesse começar a fazer as minhas coisas, a minha vizinha do lado perguntou para mim: Marilene, você está costurando? E eu disse: sim, estou costurando. Você precisa de alguma coisa? E ela disse: não, mas a minha sogra precisa de saias. E então foi minha primeira cliente, Foi a primeira cobaia. a sogra da minha vizinha. Né, que eu Então fiz tu terminou e já saias. saiu costurando. Sim, porque eu precisava de uma atividade, eu precisava me sentir útil, então isso faz parte da minha natureza. Isso, não só da natureza e principalmente da minha ancestralidade, né? A minha avó, ela já era comerciante, então ela fazia as coisas e vendia, então eu acho isso tá na raça da família, né? E É ali, um problema. Eu fui assim, ó. Quando chegou assim, deu o último pontinho, pegou. Vou vender. Fui eu que fiz. Foi um tanto incrível, porque a primeira peça mesmo que eu fiz depois de todo esse caminho, né? Porque não é só o acidente, tem o pós-acidente. Então, tu vai fazendo o curso, vai fazendo mais cursos, vai vendo em que área tu vai querer realmente seguir, o que tá preenchendo teu tempo, o que tá te fazendo feliz, o que tá aliviando aquela ansiedade, aquele turbilhão de pensamentos, né? E uma das coisas que mais me chamava a atenção era a lingerie. Essa ideia da lingerie, ela não partiu de mim, tá? Ela partiu de uma sobrinha minha, quando eu estava em São Borja, que deu essa ideia de começar a, quem sabe, fazer lingeries e vender bordadas, detalhe importante, bordadas. Eu fui em busca de toda a pesquisa de campo, fazendo então toda a identidade da marca. Enfim, quando chegou a um certo ponto, ela achou que aquilo era demais para ela, que não era como ela tinha imaginado. Eu acho que ela imaginava uma linha mais sex shopping, né? Então ela imaginava comprar tipo, no Brás, em São Paulo, e bordar e revender. A Aline, como ela já tem algo assim, ó, contar uma coisa, ela já imagina algo muito além, então ela já se imaginou uma Chanel, uma Dior. E então surgiu isso da Astromélia. E a minha primeira peça foi um body, tá? Que eu fiz pra mim. E esse body, quando eu terminei de costurar ele, demorou, não foi algo assim instantâneo, né? Porque hoje em dia se faz num dia, né? Mas naquela época eu acho que demorei mais de semana para conseguir finalizar o body. E foi bem bacana, assim, porque eu finalizei, eu vesti ele, assim, e eu chorei muito, 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 muito. Até eu me emociono ainda. Não, é legal porque, tipo assim, pelo que eu vejo de vocês duas, assim, vocês tiveram uma provação, um caminho, né, que, tipo, vocês não estavam esperando, ninguém espera por isso. E a costura pegou, uniu, né, praticamente a história de vocês, né, e olha que um dia vocês se encontraram aqui. Pois é, a gente acabou se conhecendo aqui, e eu sempre digo, é uma coisa que a costura é sim uma coisa feminina, porém todo mundo pode realizar. Ela começou com os homens, na verdade. O meu amigo José Gallego sempre diz que a costura começou com os homens, eram os alfaiates que faziam as roupas em geral. Né? Os artesãos antigos ainda. Sim, e aí a mulher não tinha assim aquela permissão de costura ainda. Depois ela acabou chegando a essa parte, mas a habilidade, a motricidade fina, né, essa poucas pessoas têm. E a motricidade fina para fazer coisas muito pequenas, para fazer umas costuras pequenas. Inclusive o meu marido sempre dizia que eu tenho mãos de costureira, né? Porque a mão de costureira é pequena porque ela tem que virar e revirar toda a peça e trabalhar nas partes mais difíceis. Então, realmente a mão pequena ajuda, né? Ajuda bastante. Sim. Então, e a costura para mim foi uma paixão, né? Porque eu mergulhei fundo na costura, no bordado, e a questão empreendedorismo
ela também foi natural, porque quando eu percebi que as costureiras antigas estavam morrendo e não estavam surgindo costureiras novas, ou se aposentando, ou então não estavam surgindo costureiras novas. Naquele momento todo mundo queria ser Gisele Bündchen, ninguém queria costurar, né? Todo mundo queria ser modelo, então escolas de modelo proliferavam naquele momento em que eu estava procurando costurar. E aí, então, realmente foi uma boa escolha profissional, assim, optar pela parte da costura, até que para modelo não ia dar mesmo. Bom, então, não tinha altura, não tinha nada disso. Então, eu optei pela costura, que era um conhecimento ancestral, né? Ou seja, depois fiquei sabendo das pessoas que trabalhavam com costura na minha família, e acabei seguindo e contagiando outras pessoas, porque claro, eu formei a minha equipe, treinei a minha equipe, e quando eu vi que a minha equipe estava sendo disputada a tapa pelos concorrentes quando saía do meu ateliê, né? Então eu pensei, por que não montar uma escola, né? Sim. E aí nós montamos a escola e começamos a difundir o nosso conhecimento, a compartilhar tudo aquilo que eu tinha acumulado de conhecimento. E agora, como você chegou aqui? Então, chegou através da sua fisioterapeuta. Aliás, não necessariamente por ela, mas procurando algo que ela indicou. Isso, não necessariamente foi ela que indicou a escola. Ela Sim. indicou algo para fazer, assim, Sim. algo para eu conseguir sair daqueles movimentos de fisioterapia, bolinha, extensão de dedos, para ver o que eu conseguiria pegar. Eu não vou mostrar muito a minha mão porque ainda ela não consegue pegar muita coisa. Mas assim, ó, então eu vim para a escola e aí aqui também não só eu bordei com a mão que eu precisava fazer a fisioterapia, mas eu trabalhei com a mão esquerda também. Então foi desenvolvendo outras habilidades, fui desenvolvendo e fui gostando, e aí continuei fazendo cursos aqui, né? Fiz o curso então do corte e costura, o 3 em 1. Eu nem sei, assim, ó, eu não saí mais daqui. Tá, vamos Gosto muito. Vamos tocar agora na questão de... eu vi que vocês falam muito, e a Marlene falou também nos podcasts, sobre o slow fashion. Essa questão do slow fashion hoje ela é fundamental, porque a gente não tem mais onde jogar tecido, né? E o tecido, o pessoal pensa que é biodegradável e demora anos para... Sim, o que acontece é o seguinte, os tecidos naturais, eles têm uma decomposição mais rápida. Porém, o tecido natural, ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, eu, por exemplo, que trabalho com noivas, fazer um vestido de noiva todo de seda, o valor do material seria bastante alto, além do que a noiva sobe no carro, desce na igreja toda amassada, porque a seda ela tem essa tendência, o tecido natural amassa, né? Então, o tecido sintético, ele facilitou muito a vida, não só a conservação das peças também, porque, por exemplo, um vestido de noiva de seda dificilmente vai ser alugado uma segunda vez, porque a lavagem dele, principalmente o vestido de noiva, tem que ser lavado com água e sabão, né? Tem que passar por lavagem mesmo, lavar seco nem sempre é possível. E aí, depois ele não está mais com a mesma qualidade e não vai vender novamente. Então, aí não seria possível. E da mesma maneira, para o dia a dia, a gente precisa de roupas que sejam confortáveis, que não amassem tanto. Então, aí a fibra sintética foi entrando, né? E nós também acabamos, e ela foi ficando muito parecida. Os tecidos hoje têm toque de seda, então é só uma pessoa que realmente conhece que vai reconhecer às vezes um tecido se ele é sintético ou se ele é natural. Exceto, é claro, aqueles tipo guarda-chuva, que aquele ali a gente percebe de longe que não é, né? Sim. E ali na lingerie, você utiliza muito tecido sintético? Natural nenhum. Natural nenhum? Natural nenhum. Então, por quê? Porque a composição da lingerie, ela tem que ser, para ela ter um toque suave, ela tem que ser obrigatoriamente com 85% de poliamida. Então, a poliamida é algo sintético, é algo que é construído, né?
Mas eu digo assim, o slow fashion, ele vai além de tecidos, tá? O slow fashion, ele pega umas 6 categorias, 6 características. Porque para tu seres slow fashion, tu tem que priorizar a tua mão de obra local, ou seja, valorizar o que tu tem ao redor, né? Tu tem que também tentar, no meu caso, assim, é realmente tentar, porque a matéria-prima da lingerie em si, de qualidade, para ela se enquadrar como alta costura, ela é bem difícil no Brasil, então a maior parte é importada, né? 80% é importado, mas o que já é feito no Brasil a gente tenta adquirir aqui ao nosso redor. Até agora tem uma parte de linhas que está sendo desenvolvida aqui numa fábrica em Novo Hamburgo, então que é uma linha que ela tem uma elasticidade, né, melhor, e para galoneiras, para overlock, mas também para retas. Então esse ganho de termos aqui algo próximo é muito bom e vai favorecer e vai tornar ainda mais a qualidade do slow fashion. E o slow fashion, assim, ó, não é que ela seja uma moda lenta, ela é uma moda, né, uma confecção no tempo de quem faz realmente, porque não necessariamente, por ser slow fashion eu vou levar uma semana para te entregar. Não, se eu já tenho know-how, né, e conhecimento ali, prática, no ofício que eu estou desenvolvendo, eu vou levar então um dia para te entregar. Ou eu vou levar, ou eu vou conseguir te entregar naquele mesmo dia, dependendo do caso, se é um caso emergencial. Mas a preocupação também em não descartar, né, inadequadamente esses restos de tecidos. Hoje, a gente tem uma confecção muito preocupada com o meio ambiente, voltada para essa característica. E você acha que o mercado hoje está apto para isso ou ainda tem que pegar e digamos, ensinar o cliente o que é e aderir? O cliente ele não tem esse conhecimento. Se tu não falar sobre, o cliente não vai conseguir identificar o porquê que tu tem aquela característica slow fashion. Até porque muitos não sabem nem inglês, né? Nós temos uma... Acho que é 3%, se não me engano, da população brasileira. Isso, é muito pouco conhecimento de inglês. Que tem conhecimento em inglês, então ele não vai saber. Quem dirá ter conhecimento de leituras internacionais falando sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? Que é um tema tendencial no mercado mundial. Pois é, sobre isso, em relação à minha parte que é noivas, né, houve uma época em que o pessoal ia para os Estados Unidos, comprava aqueles vestidos de noiva fabricados na China e trazia para ajustar no Brasil, né, porque o preço era muito melhor e eles não tinham nem a noção de como eram fabricados ou na China ou em qualquer outro país que tivesse produzido, se a pessoa estava sendo remunerada como deveria, se essa pessoa tinha transporte, lugar para morar, se tinha saúde para isso. O público fecha então, muito os olhos para isso, né? Fecha os olhos, é difícil. Eu visitei, eu já havia comentado a respeito, a fábrica da Levi's em São Francisco e comprei 3 calças para mim e voltei feliz da vida para o Brasil com 3 calças compradas na fábrica da Levi's em São Francisco. Bom, só que eu tinha outras calças em uso, então eu guardei para usar num outro momento. Então dali a um ano mais ou menos eu ia viajar novamente, pensei, bom, vou usar uma daquelas calças que eu comprei. E eu isso foi bem próximo daquele problema que deu. Isolamento, né? Sim, daquele prédio que Bangladesh. desabou em Bangladesh, exatamente, de 8 andares e matou muitas pessoas e todas elas estavam ali costurando em condições bem desumanas e acabaram morrendo naquele momento. Então o que aconteceu? Eu fui vestir uma dessas calças
e tinha assim um calhamaço de etiquetas. E as etiquetas das minhas calças, a primeira tinha sido fabricada em Bangladesh, outra em Taiwan e a outra no Vietnã, se não me engano. Eu pensei, meu Deus, como é que eu não olhei isso na hora de comprar, né? A minha calça poderia ter sido confeccionada naquele prédio. Eu vejo várias histórias de pedido de socorro colocado em bolsos de calças. Sim, coisas horríveis, né? Então aí o mundo ainda fez muito pouco, mas já está começando a despertar, entende? Para procurar comprar coisas mais sustentáveis, mais próximas. Eu vejo isso pela geração do meu filho, que naquele ano que nós fomos aos Estados Unidos e que visitamos a Levi's, ele procurou comprar roupas em lugares onde era fabricado dentro do próprio país. Do próprio país. Isso. Não que a Bangladesh, não que a Levi's, vamos deixar bem certo aqui, né? Sim. Porque não que a Levi's tenha fabricado naquela desabamento. Naquele desabamento, né? Mas senão daqui a pouco tu vai receber a visita do advogado da Levi's. Não, eu continuo cliente da Levi's, né? Mas eu estou procurando olhar as etiquetas Levi's dentro de dos tudo Estados que Unidos, eu compro. do local. Isso. Roupa brasileira também. Sim, então a gente começou a ter uma nova ideia, né? Uma nova ideia de comprar do comércio local. É claro que nem sempre temos a qualidade que gostaríamos dentro do comércio local, mas a gente está incentivando o pessoal a melhorar bastante. E eu acho que na criatividade também. Eu tenho ido a pequenas feiras e tenho comprado coisas muito legais, feito por pequenos fabricantes, né, e com tecidos de qualidade. O pessoal está começando bastante. A questão de tecidos, de aviamentos, assim, por ser pequeno, se torna mais caro, né? Sim, é mais difícil, mas a gente tem que ter essa consciência, né? Tem que ter mas essa em compensação, a criatividade aumenta porque, tipo, numa empresa grande, tu tem lá, tipo, uma produção para ela se tornar viável financeiramente, tem que produzir um container. Agora, quem está no mercado local consegue, lógico, vai ter o custo unitário mais caro, mas em compensação ela pode fazer uma mudança de design ou de cor muito mais rápido. Sim, eu acho bem interessante essa parte de comprar do comércio local, e eu tenho procurado fazer muito isso, né? Comprar do comércio local, de ver o que está sendo feito, porque ali a gente vai encontrar coisas inovadoras, diferentes, né? Eu vejo nossos alunos fazendo cada coisa linda, sabe? Eu acho que falta, né, Aline, um local assim para incentivar o mercado local. Eu não vejo. Lógico, a gente tem, por exemplo, vamos lá, vamos pegar Minas Trend, a gente tem lá o São Paulo Fashion Week, a gente tem a feira, acho que Dragão, se não me engano, né, no Nordeste. Dragão Fashion. Mas vem muita marca grande nesses eventos. Eu sinto falta, pelo menos, né, eu acho que eu vi só em Santa Catarina, ali na região de Criciúma, que tem uma feira somente de produtores locais, inclusive vende para cá, para o Rio Grande do Sul, né? Eu vejo assim, ó, em Porto Alegre tem o Projeto Mercado, que eu até já participei, e ele trabalha com uma feira com marcas autorais. Então, é algo, né, pequeno ainda, é um projeto que não é grande, que não é tão conhecido, mas que ele ajuda marcas, né, pequenas e autorais a mostrarem os seus produtos ali, a venderem. E ela faz em vários pontos da cidade, aqui em Porto Alegre, e até no litoral no verão. Então é bem legal, assim, bem importante. Mas eu acho que esse negócio da compra do slow fashion e da procura pelo slow fashion, da procura pelo mercado local, não é tanto a questão de visibilidade. Eu acho que vai muito do perfil de consumidores. Exato. Temos que educar nosso consumidor, essa é a verdade. Vai muito o perfil de consumidor, porque eu vejo hoje, a gente tem o TikTok, tá? Não estou falando mal do TikTok, até porque eu amo o TikTok, eu vivo fazendo vídeo pro TikTok, mas a gente tem no TikTok uma mentalidade, e nas redes sociais em geral,
uma mentalidade de exposição de marcas. Então, eu vou lá tirar minha foto, eu vou falar da área da lingerie agora, tá? Vou lá tirar minha foto de cueca ou de sutiã, e aí quero estar com o quê? Com um top, com aquele elásticozão, escrito Calvin Klein, escrito Dolce & Gabbana, com escritos grandes. E aí a gente vê assim, ó, que as pessoas quando vão criando, vão tendo um poder aquisitivo maior, elas vão querendo demonstrar aos outros que elas têm esse poder aquisitivo. Então elas querem mostrar que estão consumindo marcas. Quando a pessoa começa a ter um poder cultural maior, um poder intelecto maior, ela não quer mais demonstrar isso. Então, aí entra a linha do quiet luxury, né, que é muito difundida hoje, que é aquelas pessoas que não expõem as marcas que estão usando, que simplesmente elas prezam por comprar produtos com qualidade, né? Deixou, assim, deixou de ser quem eu sou para que marca eu sou. Isso. Parece uma coisa... Isso. Então, eu vejo que tu vai tendo... Eu vou tendo clientes, tá? Eu vou adquirindo clientes e esses clientes, eles são muito mais... além de terem um poder aquisitivo maior, mas muito mais intelectuais, muito mais atentos ao que está acontecendo no mundo, do que o estereótipo de redes sociais, que é pessoas que querem ter ou querem parecer que têm, e aí expõem essa parte de grandes etiquetas, grandes nomes estampados. Não, eu vejo muito essa questão também dos grandes nomes. Tem um filme que eu aconselho todo mundo ver, fala um pouco de moda, mas fala bastante de negócio, que é a Nike, né? É um filme, acho que se não me engano está na Netflix, e aí tem uma fala fantástica da mãe do Michael Jordan, que ela dizia assim, ó, um tênis só é um tênis depois que o meu filho usar. Então tu pega a pessoa dando significado para a marca. Sim. E hoje parece que o significado da marca é que vai dizer o que a pessoa é. Inverteu totalmente os valores, né? Exato. Não, as falas, né, estão invertidas. Então, eu priorizo sempre qualidade em produto. Mas por quê? Porque eu já tenho um intelecto mais avançado. Então, dificilmente, e difícil não, acho que eu não tenho nada na minha rede social estampado uma marca. Nem a Astromélia tem algo bordadão com Astromélia. Ela tem uma pequena etiqueta, ela tem uma medalha com um símbolo de uma flor e um azinho dentro, mas nada é assim, ó, gritante e agressivo, né? Agressivo assim em termos de quero conquistar esse mercado, eu quero me inserir a todo custo nesse mercado onde as pessoas vão estampar o meu nome. Não, por quê? Porque eu quero atingir esse público mais intelectualizado, mais consciente, que é um público que eu sonho que seja a tendência mundial, tá? Eu sonho que as pessoas alcancem esse nível. Mas até que eu estava vendo, eu me lembro um pouco da história que tu me conta, assim, a gente já teve casos, por exemplo, de debutantes que vieram e sabiam realmente o que pedir. Em 15 anos, escolhendo, por exemplo, barbatanas, né? Sim, sim. E eu me lembro também a questão da internet, que hoje o teu cliente ele chega com mais conhecimento de estilo e menos conhecimento de qualidade. E a Aline falou muito a questão, eu vejo que toda hora ela bate qualidade, qualidade, qualidade. Sim. Né? Será que o nosso público hoje ele deixou a qualidade focada no design e não sabe mais o que é realmente qualidade? Bom, no meu caso funciona de uma maneira diferente, né? No caso, o meu cliente ele traz referências do que ele gostaria.
Então, dentro das referências do que ele gostaria, eu analiso o biotipo da pessoa e vejo o que realmente vai ficar bem, né? E geralmente quem procura o material sou eu. Então sou eu que vou escolher o tipo de material que vai ser utilizado para aquela peça, para que ela tenha conforto, para que ela tenha uma roupa, uma vestibilidade boa, para que aquela roupa não amasse muito e assim por diante. Então, o mesmo em relação a pedrarias e todo o complemento, porque eu já tenho um conhecimento. Então a pessoa, quando ela vem me procurar, ela geralmente ela já quer exatamente isso, ela quer o meu conhecimento para que eu confeccione a peça que seja mais adequada para aquele evento e para o seu tipo físico, né? Então, eu gosto muito de trabalhar no sob medida, né? Atualmente eu estou fazendo somente 2 vestidos de noiva por ano, não consigo fazer mais do que isso, porque o meu slow fashion, ele acaba tendo que disputar tempo com minhas outras atividades, né? Mas eu não quero parar de fazer, porque eu acho que se você para de fazer, você vai ensinar o quê? Você precisa ter um aprendizado contínuo. Eu ainda tenho muito a aprender, tenho certeza disso. E cada dia estou procurando cursos novos e coisas diferentes que venham agregar ao meu trabalho. Então, Mas eu digo assim, mas não a tua percepção como cliente. A percepção do cliente em geral. Sim. Hoje, se tu chegar para uma pessoa e pedir, qualquer uma pessoa na rua, a gente sair agora aqui ali na rua, né, e perguntar para alguém, onde é que tu compra roupa de qualidade? A pessoa vai dizer uma marca. Pois é. Ou então a pessoa vai dizer, ela não vai saber dizer o que tem de qualidade naquela roupa. Isso varia muito de público para público. E realmente tem muito a ver com a escolaridade, conforme a Aline já havia comentado, entende? Então, porque tem pessoas que querem estar de roupa nova todo dia e querem sempre estar com a blusinha nova. A blusinha nova. Não tá nem aí para se aquela blusinha amanhã vai estar no deserto do Atacama, né? Compondo aquela parte. E tem outras pessoas que gostam das roupas e utilizam muitas vezes. Então eu conheço pessoas com alto poder financeiro que usam inúmeras vezes aquela roupa que eu faço, não vão usar apenas uma vez naquele evento, né? E da mesma maneira, a pessoa que a gente encontrar na rua, muitas vezes ela precisa da aprovação da marca para se sentir alguém. Ou também a percepção da qualidade, né? Porque, tipo assim, o que é uma qualidade de tecido, o que é uma qualidade de costura, uma qualidade de aviamentos. Esse é um conhecimento que a maioria dos consumidores não tem. E tinha antigamente, né? Antigamente tinha, porque as nossas avós, as nossas mães, elas tinham esse conhecimento. Isso acabou se perdendo, né? Acabou se perdendo. Então é bem difícil. Eu gosto, por exemplo, quando uma debutante ou uma noiva traz a sua avó junto para a prova. Porque a avó, ela conheceu a qualidade das costureiras antigas e vai saber que o que está sendo feito para sua neta, para sua filha, tem aquele mesmo perfil de qualidade que tinha antigamente, né? E hoje também a questão da qualidade está muito atrelada à questão da usabilidade, do conforto da peça, né? E eu me lembro que tem não vou dizer o nome da marca, né? Não está patrocinando a gente. Mas ela faz sutiãs sob medida e ela, uma vez conversando com ela me disse assim, olha, não, existe uma composição diferente de cada busto, de cada seio e também aonde passar, né, a sustentação do sutiã. E realmente não tinha, até pensando, porque na minha ideia rasa era, tá, sutiã, tu vai lá na loja de departamento, compra e já era. Né? E é uma peça, né, Aline, de vestuário que a qualidade está na questão do conforto que ela vai usar, da segurança, né? Não só da segurança, né? O conforto é primordial numa peça íntima. Nós estávamos conversando antes aqui de iniciar o programa sobre calcinha, tá? O elástico na calcinha é uma coisa que incomoda muito, não só por marcar na roupa,
né? Não só por estética, mas principalmente pelo conforto, porque só a mulher que vestiu aquela calcinha, ficou com aquele elástico incomodando na virilha, vai saber o quanto faz diferença ter uma calcinha de qualidade, né? Às vezes uma calcinha sem o elástico, mas totalmente modelada para ter a adaptação ao corpo. Muitas vezes na parte do sutiã, hoje todos os sutiãs praticamente têm aro, né? Mesmo os que não têm bojo. Então assim, ó, tu tendo uma peça sob medida e tu dizer assim, eu não gostaria que tivesse o aro me incomoda. E realmente o aro muitas vezes incomoda, porque dependendo do teu biotipo, se tu tem uma gordurinha a mais aqui, que é o meu caso, se tu tem essa gordurinha a mais, tu tem um aro aqui, que ele vai ficar te fincando, tu não vai ficar confortável, tu não vai conseguir nem ficar espontânea. Por quê? Porque dependendo do movimento que tu fizer, ele dá uma cravadinha. É uma tortura, né? É uma tortura. Com certeza. Isso. A questão da lingerie, eu continuo falando sobre lingerie, eu acho que é um tema muito legal. Tu tinha me falado que tu estava fazendo cuecas de renda, e que é uma tendência na Europa e aqui tá chegando. Como é que é essa peça? Na realidade, na Europa já é comercializado há muito tempo, né? Eu lembro de, em 2011, ver cuecas de renda numa grife em Paris, tá? Então aquilo me chamou muita atenção. E até assim, ó, eu gosto, em todas as viagens que eu faço, sempre, não é só agora por conta da Astromélia, sempre eu compro lingerie. Por quê? Eu sou viciada em lingerie e principalmente em lingerie diferente. E isso é uma coisa que acaba trazendo para a marca, né? E a cueca em renda, quando começamos na Astromélia a confeccionar, falavam a seguinte frase: isso daí só gay vai comprar. Olha quanto preconceito, quanto tabu, né? Bastante. Muito. Não só por a gente estar aqui no sul do Brasil, onde acaba que esse contexto, né, do macho alfa é muito mais difundido em todas as classes. Aí não tem quem diga assim, porque é da classe A ou da classe D, tem pensamentos diferentes. Não, tudo depende da criação mesmo. E eu tive uma grande surpresa, assim, porque teve um período do Dia dos Namorados em que várias mulheres, e não assim, novas, mulheres de meia idade, 40, 50 anos, compraram conjuntos de lingerie e uma cueca de renda para o seu marido. Então, assim, isso, né, é o maior ganho que tu tem, é saber que o que tu fez a diferença num momento bem especial, como um Dia dos Namorados, num casal que já está há vários anos junto, né? Isso daí é uma conquista, é uma grande vitória, assim. Não, e também tem muita também a questão, assim, quando a gente fala, por exemplo, de lingerie, a gente sempre pensa na sensualidade, e tu pode gerar uma peça que ela tenha sensualidade, mas que ela não seja vulgar, né? E eu vejo também a Madeleine nos vestidos de festa, tem muito essa questão, tipo, chegam clientes que querem, logicamente, um vestido para se sentir sexy, se sentirem bem, mas também que não tem aquele, como vou dizer assim, aquela linha, né, tênue entre a sensualidade e a vulgaridade, né? E eu acho que está muito na questão da criação. Como é que vocês lidam nessa parte de criação? Eu quero criar uma peça sensual, mas que também não passe essa linha. Na lingerie é muito difícil, né? Na lingerie essa linha é muito tênue, assim. Tu manter uma peça bem sensual, mas que ela não seja agressivamente sexy. Tudo vai depender do contexto do uso, tá? Do que fica melhor em determinados corpos, porque se eu pego uma moça que ela é mais siliconada e eu colocar um produto, um body, por exemplo,
mega sensual, é lógico que ele vai ficar sexualizado. É uma coisa assim, tu não escapa, né, dessa linha. Mas, se tu pega um body, né, como nós temos um body, que ele é mais comportado, né, que ele tem um recorte altamente feminino, ele tem vários recortes, mas que ele não fica com o corpo muito exposto, tá? Ele vai tornar essa mulher altamente sensual sem ficar sexualizada. Dá mais desejo. E é isso. Agora eu vou falar assim, ó, na área, vou me intrometer, tá? Na área masculina. Mas eu acredito que tu seres uma pessoa sensual, sem se expor tanto, é o que torna, é o que, né, o homem acaba tendo mais desejo por ti. Isso falando até com relação às minhas redes sociais, tá? Eu me exponho, mas eu me exponho sem me sexualizar tanto. E aí tu acaba atingindo esse público masculino. Ele acaba te seguindo, ele acaba gostando do conteúdo que tu expressa na internet, e aí, ao invés dele virar teu... como é que se diz aquela palavra? Stalker, né? Teu seguidor ali, só para ver o que tu tá fazendo, ele vira teu consumidor. Por quê? Porque ele também vai querer aquilo que tu tá oferecendo ali, ou na namorada, ou na mulher. Então, são linhas de tu oferecer um produto, de tu demonstrar um produto, de tu mesma se vestir, que levam a não ficar uma coisa altamente agressiva, sexualizada, né? Exatamente. Tudo depende do cliente, você entender o seu cliente. E eu acho que eu nunca tive um vestido que tenha sido vulgar, entende? Nas minhas Ou clientes. sexualmente agressivo. Claro, porque depende do que elas pedem, entende? Então, se ela quer algo assim, ela vai procurar outro estilista que trabalhe nesse ramo. Porque tem para todos os gostos, entende? Então, a pessoa tem a liberdade de escolher. Ela pode vir consultar comigo, ela vê até onde eu vou na questão do modelo. Se ela achar que não é suficiente para ela, ela tem essa liberdade de procurar outra pessoa. E, em geral, é assim que acontece. As pessoas, elas vêm por afinidade com aquilo que você já fez. Ou seja, eles já vêm, todos os vestidos que você já fez, com certeza o cliente que vem aqui, ele não vem pela primeira vez sem nenhuma informação minha. Ele já procurou saber quem eu vesti, de que maneira e coisa e tal, e aí se ele se identifica, ele me procura. Exato. Né? É o que acontece realmente. Uhum. Essa chegada do cliente, ela acontece muito por afinidade. Isso aí. E pelo que ela viu, assim, eu vi na rede social da fulana ou do fulano, e gostei muito, é exatamente isso que eu procurava, ou eu vi fulana vestindo em tal evento, era isso que eu queria e por isso eu te procurei. Então vai muito mais por afinidade mesmo do que qualquer outra coisa. Muita gente veio pela internet, né? Porque eu vi vocês falando agora sobre redes sociais. E rede social, internet, de uma forma em geral, ela é mais problema ou mais solução? Eu vejo como solução. Sim. Eu vejo como solução. Tu tem que ir se modelando conforme a progressão da rede social, né? Antes ela vinha numa linha, como eu já tinha dito antes, assim, de mega exposição. Eu quero demonstrar o quanto eu estou podendo. Mas eu vejo uma grande mudança, até mesmo no TikTok, eu vejo vários vídeos hoje informativos, vídeos que vão assim, ó, de pessoas visitando lugares e te dando dicas. Bom, sobre política nem se fala, né? Porque tá infestado. Tá infestado. Vamos falar de coisas legais. Mas na questão da moda e indicação, até sobre o que se está vestindo no verão europeu, hoje nós estamos aqui no inverno, então o que estão vestindo lá é o que
provavelmente será uma tendência no nosso verão aqui. E assim vai. Eu acredito que a rede social, ela é um ganho, né? Ela é um ganho em termos de pesquisa, em termos de acessibilidade, porque as pessoas vão ali, fazem pesquisas e te encontram. Então, eu vejo dessa maneira. Eu gosto muito de rede social. E aí, Marlene? Eu também. Moda... Eu acho que tem muito a ver, sim. Moda, tem rede social e internet? Sim, tranquilamente. Ou seja, isso também define as tribos, né? As tribos de consumidores. Isso é da época... do século Eu tenho passado. livro sobre né? isso. Até, de repente, na próxima... Na nossa próxima aula, eu posso trazer ele, né? Na próxima aula, próximo podcast, ele pode trazer ele, e que fala justamente sobre isso, sobre as tribos urbanas, que são pessoas que, elas, independente da classe social, elas possuem determinados comportamentos e crenças, entendeu? E, logicamente, se tu tem um grupo de pessoas homogêneas que possuem crenças e credos e comportamentos similares, eles vão se tornar um público-alvo, eles vão se tornar consumidores, eles vão querer consumir junto determinados produtos, né? Então, com certeza, isso ele é fundamental. Mas eu vejo muito também a rede social ou a internet, assim como ele traz muitas coisas boas, tipo a minha marca está sendo vista, o meu produto está sendo visto, mas também traz muitas desinformações, né? E eu me lembro que a gente falou um tempo atrás sobre influencers, e que influencers, às vezes, eles trazem uma determinada até desinformação para o cliente, né? E eles atingem uma quantidade grande de pessoas. E aí, às vezes, tu tem aquele teu cliente que está consumindo aquele produto e traz uma desinformação. Não vou citar a influência aqui, mas que nem uma influência que ela pegava uma cueca e transformava num body. Ou então aquela pessoa que cortava uma blusa e ao invés de fazer a bainha, ela colava. Entendeu? Então, também traz isso, né? Também a gente tem essa questão. O que eu tenho visto assim no nosso ramo é que tem bastante gente sem um passado, né? Sem um passado, sem uma experiência, contando as suas verdades a respeito de técnicas disso e daquilo, e às vezes não tem muito fundamento, né? Mas não tem base. Não tem base, claro. Então isso são coisas passageiras, né? Quem está seguindo, tranquilo, eu acho que todo mundo tem essa liberdade, né? E que com o tempo você vai acabar vendo quem tem realmente conhecimento e quem tem apenas como se diz, a fala boa para convencer, como os bons vendedores. Os bons vendedores vendem qualquer coisa, né? Até para poste. Eu gosto muito de vendedores. Eu acho importante que existam vendedores que te expliquem exatamente, essa máquina funciona de tal maneira, ela faz isso, isso, isso e aquilo. Né? Então, isso é um conhecimento técnico. Às vezes, o conhecimento técnico, ele não vem de uma pesquisa a fundo. Então, se o vendedor tem um conhecimento técnico bom, porque ele leu o manual e sabe do que é possível essa máquina, tá ótimo. Se ele vai te falar mal de outra concorrente, eu já não acredito muito naquela pessoa que fala mal do concorrente, né? E eu também, como se diz, todo conhecimento tem que ser fundamentado, né? Então você tem que ter um currículo, tem que ter boas referências de onde você aprendeu tudo aquilo, e é assim que você deve cultuar os seus ídolos, né? Em todos os ramos. Não, isso acontece muito, a gente vê, né? Não sei se no caso da Aline é a mesma coisa, mas a gente vê muita gente botando hoje tutorial, botando... Tutoriais tem... Todo mundo faz. Tem diversos, todo mundo faz. Daí todo mundo ditando o que é regra, o que é moda, o que é isso, o que é aquilo. Isso às vezes atrapalha um pouco quem está trabalhando com aquilo que tem uma qualidade tem um trabalho mais... sério,
Os tutoriais atrapalham muito quem realmente trabalha com seriedade. Não, tem tutoriais bons, lógico, agora a gente está falando da maioria. Eu estou falando de diversos, assim, Sim. de diversos que existem em redes sociais. Porque tu vai aprender, então, a colar ou tu vai aprender a costurar? Tu vai aprender uma técnica, como colocar um viés mexicano, um sutiã, ou tu vai aprender como fazer rápido um sutiã em meia hora. Então, são coisas assim, que a internet vende, mas ela, no que ela realmente é consumida pela pessoa, né, no que ela vai fazer na prática, ela vê que não se sustenta. Então, isso eu acho que atrapalha um pouco quem trabalha com seriedade. Ou seja, aquele que vende a aula do aprendizado para a pessoa realmente fazer, confeccionar, ele não vai executar um tutorial. Não, se não der certo aqui, ou para você fazer rápido, você vai e cola. Você pega uma fita adesiva que dá super certo. Ele não vai fazer isso. Ele vai o quê? Te ensinar um método de tu executar o mais rapidamente, mas da maneira adequada. Então, eu vejo assim, que a gente perde muito, com certeza. Eu chamo até esses tutoriais, né? Não, mas não só tutorial, mas vazios, assim, mas eu acho que são fake news, assim, várias fake news. Não, e assim não só como tutoriais, eu acho que tudo, assim, eu vejo muita gente... Nos digitais influencers, né? No meu caso, alguns já fizeram alguma coisa para mim, mas porque eles eram clientes. Não porque, eu vou pagar fulano para falar bem do meu produto. Não, se ele não consumir o meu produto, se ele não vê realmente como que é o meu produto, como é que ele vai estar falando? Vai estar recebendo lá e vai estar falando bem? Que distorção é essa? Então, assim, respeito muito os digitais influencers, mas acho que muitas vezes eles fazem um desserviço. Tá? Até teve uma questão agora sobre as apostas de jogos de futebol, que é uma polêmica, que as pessoas não recebem o valor, e aí tinha um digital influencer bem famoso que estava fazendo a propaganda, que ele recebia o dinheiro, que ele apostava, que ele recebia e tal. E aí ele teve que se justificar, né, dizendo, acho que foi num programa da Record, que teve no Domingo Espetacular, dizendo o porquê que ele tinha sido contratado e que então ele não tinha o conhecimento total. Então é aquela coisa assim, é um digital influencer, é um vendedor, ele está te vendendo, ele está te vendendo aquilo ali. Ele produz uma coisa para alguém consumir, Exato. Um vendedor. E muitas vezes o que acontece, ele nem acredita na marca, no produto e está expondo lá. Não acredita, não usa e aí está expondo ali. Então, essa parte, assim, eu respeito muito, mas se realmente for um digital influencer que não usa, que não consuma aquele determinado que não entenda, produto, que não tenha... eu não acredito. E é raro ter isso também, né? E a questão da criatividade também, né? Porque, tipo assim, tinha uma época, digamos assim, vou pegar a década de 80 para trás, onde tu tinha fontes, né? Revistas que digitavam o que era tendência, e aí, em cima daquilo tu utilizava a tua criatividade para produzir peças, para produzir o teu produto, né? E só que de um tempo para cá meio que se inverteu essa lógica, né? Hoje tu tem que olhar para o teu cliente, o que o cliente quer. Hoje não é uma coisa que eu tenho que produzir e dizer, olha, consumidor, consuma isso. Hoje em dia tu tem que tentar entender o que o cliente quer consumir para poder produzir. Como é que fica a questão da criação, né? Como é que a gente cria nesse turbilhão de internet, de informações, de tribos, de tudo? Sim. Hoje tudo é influência, tudo como é que eu vou dizer, a criatividade hoje foi bom porque abriu um leque, mas também foi bem mais complicado, porque tipo assim, eu tenho que produzir o que o meu cliente quer. Não,
Eu acho que a gente se adapta, né? Lógico, se tiver um pedido específico. Por exemplo, eu tive um pedido muito específico agora, a Astromélia teve, para fazer os maiôs do Miss Brasil, na seletiva Rio Grande do Sul. Então foi um desafio, porque assim, ó, era um maiô, tinha que mostrar os corpos, né, que estavam sendo das meninas que iriam participar do programa ali da seletiva. Então eu trabalho numa linha, né, a Astromélia trabalha numa linha que é uma linha mais clássica, que é uma linha mais romântica, que vai naquela pegada dos anos 50, tá? Que é o produto mais sofisticado, que é a calcinha hot pants, né? Que é, então são designers assim muito mais clássicos, muito mais contextualizados, com história, com paixão, com emoção ali dos nossos ancestrais, porque eu gosto muito dessa parte. E esse maiô não tinha nada a ver, então, com o que a Astromélia está produzindo, está fazendo, né? Com a linha de designer da Astromélia. Mas foram feitos, assim, foi feito um designer bacana, ficou lindo. E para cada uma, então agora é importante o que a Marilene estava falando antes, para cada uma, porque como ele tinha um designer que expõe mais o corpo, então cada uma foi ajustada para que ela também não ficasse desconfortável, não ficasse com exposição de gordurinhas a mais, parecendo que ela, né, ou tá com um peso a mais. E foi adaptado uma a uma para que ficasse bem. E muito importante, eu vou contar uma coisa agora aqui que nem a Marilene sabe, tá? Vou contar aqui em primeira mão. Para Miss atual, né, que estava entregando a faixa, foi feito um maiô branco. E a Marilene tá fazendo um vestido de noiva e ela tá fazendo aqui na escola. E ela descartava uns tules assim, sabe? Uns pedacinhos de tule com pedrinhas. E aí a criatura aqui pegou e tirou as pedrinhas do tule e aplicou na parte de cima, então, do maiô dessa, né, da Miss. Ficou muito lindo, ficou uma peça incrível e ela nem sabia e teve a participação dela. Pois é uma coisa que eu acho bem importante frisar, né? Que todo o resíduo que é descartado aqui na escola, ele é doado para artesãs. E para diversos tipos de trabalhos. Por exemplo, aqui em Porto Alegre nós temos o Brick da Redenção, que sábados e domingos tem feirinha livre, né? E ali tem artesãs que fazem bonecas, que fazem roupa de boneca. Então são umas coisas maravilhosas, umas coisas muito legais. E aí nós pensamos muito na questão da sustentabilidade, então o que ela fez foi um reuso, foi perfeito, ou seja, é o que faz a nossa artesã também. E o que tu já utilizou de diferente, assim, para tu disse, poxa, aguçou a criatividade e tu aplicou? Olha, isso é bem complexo, né? Porque quando a gente está trabalhando um vestido, a gente tem que reunir tudo o que for possível para que o acabamento fique perfeito depois, entende? Então, eu tô o tempo todo me desafiando em relação àquilo que eu vou entregar para o meu cliente, né? Então, eu tô o tempo todo pensando, bom, eu quero que dê aquela armação, eu quero que dê aquela abertura na parte de baixo, eu quero que dê aquele volume. Então, a gente usa tudo que você possa imaginar. Uma coisa interessante que eu utilizei num chapéu, eu precisava dar sustentação a uma aba de chapéu num tecido que não era muito encorpado, né? Eu utilizei aquele fio de cortar grama utilizado nas máquinas. Sei, das roçadeiras? Sim. Aquele fio de nylon, ele é perfeito para algumas coisas, entende? E como eu não tinha encontrado uma barbatana que ela fosse, que não tinha, porque em geral a barbatana ela é chata, ela não é
arredonda, ela é chata. Então aí ela não ia fazer a curva, não ia ficar como eu queria. Aí eu fui atrás, então, ou seja, a gente, para chegar ao final de uma peça, às vezes se utiliza de materiais que são de outra profissão. Essa é uma realidade. É uma realidade. Não sei, agora tu pode me tirar essa dúvida. Tem não sei se reza a lenda ou tem como é que eu vou dizer, uma lenda da costura, uma lenda urbana da costura, que tem uma bainha que tu coloca, acho que na Inglaterra, tu coloca uma moedinha de um pound, coisa assim. Não, ao contrário. Esse tipo de conhecimento eu tive com o Rui, o nosso grande estilista já falecido, né? E ele colocava, quando não tinha o caimento suficiente na peça, ele forrava com o próprio tecido uma moeda e costurava na bainha. Então tá. Então existe. Aí é a Chanel que não me deixa mentir. Eu aposto que ela fazia também. É ou não é? É verdade. Isso é possível. E eu já fiz. São coisas diferentes, coisas sim, bem diferentes que a gente utiliza como truque para fazer determinado. Agora falando um pouquinho da Cultura Lab, assim, uma vez, logo quando eu comecei a trabalhar aqui, né, e a gente estava desenvolvendo os produtos e a gente foi desenvolver o produto Festa e Noiva, e eu me lembro que os primeiros alunos ficavam impressionados que tinha alicate de cortar vergalhão aqui, marreta, sim. tinha que mais, coisa de cortar, como é que é? Alicate de cortar chapa. Sim, tesoura de cortar a chapa eu tenho. Tesoura de cortar chapa. Então, olha, os instrumentos mais estranhos. Para cortar barbatana, né? Para cortar barbatana, porque a barbatana de metal ela é muito difícil. E lima para deixar ela arredondada também. Então o meu sonho de consumo era ter um esmeril, né? Só que eu não tenho nem lugar para colocar, porque aí eu não precisava da lima para barbatana, aquela barbatana que ela é inteira, a flat, né? Sim. Então, quando você corta, ou você compra do tamanho, ou você corta e tem que suavizar. Então, o ideal seria realmente um esmeril, né, para fazer isso. Eu faço Aline, com tu lima, nunca precisou usar isso na Astromélia. Com certeza já usei. Com certeza já usei. A Marilene nos convidou, então, a Astromélia para participar da abertura do desfile do Mostra Noivas, né, da 10ª edição desse ano. E nós criamos uma saia, uma crinolina, né, para trazer assim, a primeira peça com um contexto histórico. Então seria uma crinolina que era usada, que foi as primeiras peças de lingerie da história, né, que era usada então em 1800, 1840, 1850. Naquela época que a lingerie doía. Na época que a lingerie doía muito. E a crinolina nós não fizemos com barbatana também. Nós fizemos com o quê? Com cabo de aço. Para dar aquele movimento. E aquele caimento, né? E aquele caimento. Então, é algo bem inusitado. Uma coisa muito legal que agora, falando do Mostra Noivas, que foi fantástico, assim, que foi criada, a Marlene entrou com a noiva, né? E você entrou com a lingerie para a noiva. E é uma coisa que existe, já existia há um tempo, parece que está voltando agora, a questão do lingerie para o dia da noiva. Como é que foi essa experiência? A lingerie do dia da noiva, assim, nós já tínhamos 2 peças, tá? Que já existia na nossa coleção. Então, que era uma lingerie que ela, embora ela seja com uma calcinha a fio, ela tem uma caldinha, né, na parte de trás. E toda bordada, muito linda assim essa lingerie. E tinha uma camisola também, que é um modelo renascentista, toda em renda de malha francesa branca, bordadinha também, muito linda. E para esse desfile nós acabamos criando mais peças, né? Porque é uma tendência com certeza assim, hoje em dia há muito mais procura, né, por noivas, não só para fazer o seu ensaio fotográfico, mas também para levar na sua lua de mel algo bem especial. Que legal, cara. E é uma coisa que, não sei se já existia, mas
pelo conhecimento que eu tenho, é uma coisa nova que está vindo, eu vi que está gerando procura, né? O pessoal as noivas estão procurando. Essa procura eu acho que ela já existia, sim, com certeza, ela já vem, né? Quem não leva na sua viagem uma lingerie especial? Então, ela já existia, só o que acontece? As marcas não tinham algo bem direcionado, bem específico para isso, e hoje em dia estão criando com maior, não digo assim, com mais modelos, mais... Mas nada como fazer, de repente, uma coisa exclusiva. Exclusiva sob medida não com tem Astromélia. igual. Bom, pessoal, passamos 10 minutos já, né? Eu queria agradecer muito a Aline, depois queria agradecer muito a Marilene também, né? Para esse segundo podcast, segundo Conversas e Costuras, né? Deixar um abraço para os nossos... as pessoas que nos consomem pelas redes sociais. Não esquece de pegar e se inscrever no nosso canal, né? Também dá o teu arroba, Aline, para o pessoal te seguir. Então, o arroba da Astromélia é Astromélia Lingerie, tudo junto. No Instagram? No Instagram, para quem quer saber como se escreve lingerie, é lingerie. E o meu particular é @Aline Molinas. Então, para quem quiser seguir nas redes sociais, nós estamos com produtos incríveis, com fotos inusitadas muitas vezes e vários vídeos. Que coisa boa. E Marlene, teu arroba Marlene Veiga, não me siga que eu tô perdido. Exatamente, @Marilene Veiga. No Instagram? No Instagram, né? E a Cultura Lab. Tem Escola Cultura Lab, né? No Instagram também. Né? E também tem o nosso site, que é www.escolaculturalab.com. Lá você encontra todos os cursos dados aqui, né? E também o nosso canal no YouTube, né? Que você deve estar vendo ali, que é a Cultura Lab Digital, né? Então, Aline... Astromélia Lingerie também tá no TikTok, viu? Tem Oh. Astromélia Lingerie e tem também Girls Astro, que é onde tem os vídeos mais divertidos. Que bom. É bem legal de ver. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer mais essa nossa confecção slow fashion, para também contar um pouquinho da minha história, da minha conexão com a Marilene, que é muito importante. Tipo, eu mega me identifiquei com ela, assim, quando ela começou a contar sobre a história dela. Eu comecei assim, nossa, como se parece comigo isso, como pode? Então, assim, para mim foi muito bom estar aqui. Espero que vocês gostem, curtam e compartilhem. Que bom. Marlene? Isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Marlene, como é que é? Foca aí na Chanel Gaúcha. Pois é. A Chanel Gaúcha, ela tem uma coisa para perguntar para a Aline. Aline, você gosta de camélias ou só de astromélias? Olha, eu gosto de camélias, mas a minha preferida é a Astromélia. Aline, a gente pergunta para todos os nossos convidados, né? Se você fosse a Chanel Gaúcha, qual é a frase para começar? Nossa Senhora! É sinal de que o tempo está se esgotando. Essa pergunta. Vou te dizer, mas vou pedir um tempinho aí. Me lembro, Marlene, de quebrar esse relógio em 1000 pedacinhos, né? Porque a Marlene adora esse relógio, então eu vou quebrar. Não, tô brincando. Voltando, Aline, olhando para a câmera, nossa, Tá. câmera. Se você fosse a Chanel Gaúcha, qual a frase da semana? A frase da semana seria: nunca desista dos seus sonhos mais profundos, porque assim, sempre vai existir alguém que vai vir e lhe apoiar e lhe incentivar, e no final ou no meio do caminho, as coisas já começam a mudar e a dar certo. Tá certo, então. Bom, vamos acabar aqui com nós três dando tchauzinho, pessoal! Dá tchau, Chanel.